Boa noite a todos nós que nos encontramos aqui. Sejamos bem-vindos ao estágio da consciência do que é o exílio da alma. Para que possamos iniciar efetivamente essa comunhão com Deus, como disse a nossa irmã, que consigamos entender que tipo de exílio nós experimentamos diariamente, que tipo de exílio nós experimentamos semanalmente nas contagens das rotações deste planeta, e que tipo de exílio nós experimentamos quando dimensões além desta dimensão, desses sentidos 5, desses que estão habituados e muitos até escravizados, mas que quando o corpo se liberta, ainda que ligado por um certo chamado fio de prata, que exílios são perceptíveis à consciência e à alma. Então, vida e consciência em todas as formas e não formas. Mas nós estamos lembrando que mesmo quando dizemos que saímos do mundo dos sonhos ou do mundo espiritual para utilizarmos a linguagem da doutrina espírita, no mundo perispiritual ou no mundo astral, nós ainda estamos falando do mundo das formas e o mundo das matérias e o mundo da aglomeração atômica. Então, efetivamente, que tipo de exílio nós estamos experimentando efetivamente que diga respeito à alma e não à manifestação da alma em corpo? Então, formas e não formas. Porque sempre que dizemos que conversamos com alguém que estava desencarnado, nós identificamos pela forma, nós identificamos pela maneira de falar, nós identificamos por alguma característica em particular que se conheceu na chamada vida. Mas quantas vidas nós experimentamos simultaneamente? Então, novamente, formas e não formas. Espiritismo, não só para Kardec, mas para todos aqueles que o acompanharam naquele momento, naquele período muito curto, porque o trabalho se inicia, mas tem uma sequência muito dilatada, que não se limita somente a esta encarnação de Coelho, não pensar que vai, como sabe o próprio Kardec era de outra encarnação. Assim, ciência e a voz da alma. Vamos lembrar de Camille Flammarion. Camille Flammarion foi fundador da academia, ou do instituto, vamos chamar assim, de astronomia da França. Representante também nas mesas de Paris, junto a Kardec, como grupo espírita, simultaneamente. E em uma obra chamada Relatos do Infinito, 1873, para aqueles que por vezes se preocupam com obras recentes, falando sobre situações que podem fugir um pouco à compreensão. Nós voltamos a 1873, naquele quadro específico, onde Camille Flammarion recebia Galileu Galilei nas mesas chamadas mediúnicas e espíritas, ou seja, uma extensão, fractalidade de sua própria alma, e expandindo para aquilo que já sentia, já se desdobrava ou já saía em corpo chamado espiritual, vivenciava, anotava e comunicava. Para ele, a astronomia não se limita a mostrar as massas inertes, que hoje está em voga falar sobre as massas inertes. Chegamos a dar uma nova volta à Lua. Vamos explorar um pouco mais sobre as tecnologias e vamos explorar um pouco mais as leituras de Marte, as leituras da atmosfera deste ou daquele planeta, com as lentes próprias que percebem as coisas da Terra e da Terra em determinadas dimensões. Ou seja, aquilo que podemos abranger, aquilo que podemos compreender se limita às lentes que estamos interpretando ou queremos interpretar ou nos limitar
Assim, ela nos leva a entrever a vida imensa que se espalhou em outras terras do espaço. Ela nos descobre o verdadeiro céu, ela estabelece as bases de uma nova filosofia, ciência, filosofia, religião. A tríade também utilizada por Kardec e por Leon Denis também em momentos druidas, quando Kardec se colocava à disposição também, que nos ensina, enfim, o que somos, de onde viemos, aonde vamos e quais os destinos que nos transportam no sistema do mundo material e espiritual. Já colocando à disposição essa reflexão de que a materialidade e a espiritualidade, elas não se distinguem efetivamente em dimensão chamada de desencarnado, e sim experiências ainda de matéria, mas com perspectivas diferentes, inclusive de mundos diferentes. Assim, corpo astral, nesta mesma obra, elemento imaterial, etéreo, fluídico, faz ligação entre o espírito e o corpo material. Isso não quer dizer que estejam separados, não quer dizer que o corpo seja uma coisa, como vamos de Descartes, à época, dividir aquilo que é espiritual e aquilo que é material, e estamos num plano chamado cartesiano, aquilo que muitas vezes fazemos a divisão e nos perdemos o caminho de Deus chamado. Então, faz a ligação entre o espírito e o corpo material, quer dizer ligado, mas no sentido de estender a sua expressão, e não se simplesmente acoplar um material que vai ser descartado e nada tem de relação, seja ela atômica, seja ela espiritual, consciencial. Funciona como envoltório da alma e meio de atuação no plano físico, certamente, que para interagir com a consciência, para estarmos em comunicação, muitos se abriram destes corpos espirituais para poderem se manifestar em mesas mediúnicas ou simplesmente em conversas, sejam elas telepáticas, como muitos aqui, se não desenvolveram ainda, em futuro próximo poderão desenvolver, que é a naturalidade de cada ser em planeta, principalmente nessa fase, como se classifica pela doutrina espírita a respeito de regeneração. A ação da alma sobre a matéria, a alma coisa sobre a matéria por meio de energia vital, fluido vital, também parte do fluido cósmico universal, aquilo que vem do ao estudo criador, como diria André Luiz, por exemplo. Essa energia permite agrupar moléculas, segundo certa forma, aí nós temos as formas. Nós temos alguém identificado como fulano de tal que tinha certa idade, apareceu porque desencarnou em certa idade, eu reconheço porque está na certa idade, com aquelas roupas, vestimentas, etc, etc. Mas, será que perispiritual, nós estamos falando da perispiritual, vamos dizer assim, nossa, eu vi o espírito tal, mas o espírito tal, só por se nomear como tal, já deixa de ser um espírito que é muito imenso, muito maior, muito mais expandido do que propriamente aquela expressão da alma com uma identidade específica de um nome relacionado a compreensões da Terra, ou seja, quantos planetas que poderiam simplesmente reconhecer diversos nomes e expressões dessa alma. Desse processo, então, resulta o quê? Constituição dos chamados organismos vivos. E, claro, animado por uma consciência, já que os átomos em si, apesar de, assim como na obra de André Luiz, vai citar a respeito de estudando a vida das células, a vida mental das células, quer dizer que elas têm a sua vida também espiritual, cada uma delas, cada átomo, mas essa concentração é coordenada por algumas consciências um pouco mais amplas em responsabilidade. Assim, natureza da alma, alma definida como ser intelectual, pensante e material, também definições limitadas. Quando queremos definir algo que nós não temos termos ou elementos para definir, nós procuramos alguma associação e isso realmente nos limita para a nossa expansão consciencial. Essência não pertence ao mundo material. Não pertencer ao mundo material quer dizer o quê? Quer dizer que faz parte, mas a interação entre o que chamamos de matéria e espírito, ela precisa ter uma configuração para ser entendida e trocas energéticas acontecerem por meio desse instrumento também.
continuidade do sentimento do ser o mesmo indivíduo, como falamos há pouco. Fulano desencarnado foi reconhecido, espírito tal foi reconhecido, como falamos a respeito de Galileu Galilei, e Camille e Flammarion também, quando ele retornava e reconhecia uma certa identidade anterior. Também a ideia de responsabilidade por resoluções e atos, trazendo mais responsabilidade. A questão da liberdade, ela é natural e ela se acrescenta. Agora, o personagem principal deste livro chama-se Lumen. Lumen interage constantemente com Camille Flammarion durante a obra e também no livro Urânio. Mas, neste livro, ele lembra e dá visão específica de quando faz o seu processo de desenlace, o bode é retirado, aquele chamado fio de prata, essa ligação com o fluido vital é deixada, volta a compor outros corpos também, ainda em dimensão desta da Terra, e aí ele diz que ele foi levado diretamente, ele faz diversos e diversos relatos neste livro, muito importante e complementar a toda a literatura, para todos que têm interesse em realmente conhecer o que é espiritismo. Assim, ligação profunda que ele sente quando se aproxima do cocheiro, da tela, ou aquele sistema de planetas onde nós temos algum conhecimento, por diversas literaturas, experiências e identificação de muitos que aqui se sentam nesta sala, de termos essa dedicação, de estarem sendo trazidos desse sistema para experienciarem a vida aqui na Terra, com muitas diferenças de hábitos. Isso quer dizer que as adaptações são diversas. Assim, ele sente essa ligação profunda, descreve como invisível e indestrutível assim que desencarna. Assim também, as experiências de Remy falam da mesma forma. O sentimento não era só saudade, o que nós costumamos dizer, inclusive, que só o português, e só o português brasileiro, nessa língua do lácio, vai expressar o que é saudade, o que sabemos que não é uma realidade. Muitas das línguas expressam de diversas maneiras. Saudade, ele diz que não é, mas também um reconhecimento espiritual desses mundos de capela. A luz parece como um símbolo de esperança, renovação e retorno ao bem. Evolução, quando a alma reconhece origens e segue em direção à própria melhora. Mesmo na psicologia analítica, fundamentada por Joana de Ângeles com Carl Gustav Jung, que foi quem, por exemplo, preparou-se para encarnar com Carl Gustav Jung com Joana de Ângeles, ou por Joana de Ângeles também, por isso falam a mesma língua, por assim dizer, vão entender também que é esse processo de reconhecer a origem faz-nos poder seguir, poder emanar, poder avançar nos processos naturais. Além dessa experiência de capela, relata tantas outras, como também já falamos no livro de Urânia, como também nas entrevistas e nas conversas. Lumen também se manifesta na Revista Espírita 67, se não me engano, e 65, mas há que recorrer às suas coleções particulares. Ele fala também de planeta em Gama Virginis, e aí nós estamos reconhecendo aquilo que hoje caracterizamos como planeta, tem esse nome aqui. Falando na região da galáxia, nós estamos falando da galáxia de Andrômeda, Vênus também, que é aí desse sistema, um planeta anelar da constelação de Cisne na Via Láctea, inclusive fala e narra sobre a forma, falamos da forma e não forma, que lá se manifestariam criaturas vegetais humanoides, vamos dizer assim. Ou seja, não tem a mesma confecção que nós teremos aqui para dizer que esta é a vida ou esta é a vida humana. E isso nos leva a refletir muito sobre os infinitos mundos, e todos, livro dos Espíritos, Espírito, Verdade, todos são populados. Mas, se eles são em população, que características têm essas populações?
Por que será que há um deserto em Marte? Enfim, um planeta do sistema de Delta Orionis, de Órion, das Três Marias, popularmente chamado, e um mundo de cortejo de Sírios, que também é expressado. Para que lembremos também, quando citamos esses sistemas, estamos falando de sóis, e ao redor dos sóis, assim como o nosso, existe um sistema de planetas, mesmo que não seja detectado por todas as lentes que nós temos hoje, como James Webb. Assim, uma pergunta que pode ficar na alma, e vamos dizer até a alma de alguns, como se fosse aquela discussão antiga, em meio doutrinário, no sentido de nós temos uma alma, nós somos uma alma representados aqui. Ambos. Falta sem objeto, saudade de algum lugar que eu não sei explicar. O déjà vu, mas um pouco diferente, semelhante, mas diferente, nuances da vida. A impressão de não ser exatamente daqui ou não estar isolado completamente daqui. Não me basta essas questões habituais dessa sociedade atual ou de anteriores também buscando em algumas obras. Primeira, lembrança de exílio. Seria um problema ser tratado com algum terapeuta? Seria um problema para ser tratado numa conversa, numa harmonia espírita, em uma conversa fraterna, vamos dizer assim? Não. Mas seria algo a ser estudado, analisado, refletido pela própria alma. Mas quando dizemos alma, queremos dizer que nós aqui, por exemplo, nessa identidade de Jefferson, por exemplo, está inteiramente essa alma ou está apenas um foco consciencial que pode interagir com essas camadas dimensionais? Isso quer dizer que se amplia muito mais. Quer dizer que no astral, no mental, e aí adiante até chegarmos efetivamente na consciência espiritual. Ou, alguns hoje dizendo, inteligência espiritual. Mas a inteligência não cobre, ou seja, não diz a característica principal do espírito. É parte dela e não inteiramente. Também livro dos Espíritos, Espírito Verdade, basta estudar. Quem sente falta de um lar é porque um dia o teve. De convir. E quando nós sentimos essa falta inexplicável, quer dizer que estivemos aqui ou ali. Mas não quer dizer que estivemos origem em um planeta específico e aí nós nos movimentamos para a Terra e somos só parte daquele planeta. A exemplo do relato deste Lumen, que fala no caminho from Marion Sué. Inclusive, vale recorrer à revista Espírita. Aqui, nós somos muito, como alguns costumam dizer, nós somos muito ver para crer. O ver para crer, como é de conhecimento de muitos, nos diz 0,0035%. Isso quer dizer que de toda a luz que é possível a alma reconhecer, isso é o que nós reconhecemos. Quer dizer que a forma que cada um aqui apresenta nessa dimensão, os que estão apresentando no astral e os que estão apresentando no mental, eles divergem em reconhecimento. Estes encarnados, nós encarnados aqui que estamos nisso, 0,035% da luz que bate, ris, reflete, aí nós podemos reconhecer alguma coisa e dizer, fulano está lá, reconheço a cadeira, reconheço a mesa, e a mesa está parada, será que está parada? Da luz que existe chega aos seus olhos. O invisível não é o ausente. Rádio, micro-ondas, infravermelho, ultravioleta, raio-x, gama, etc, vento, etc. Nós precisamos ver, nós vemos por vezes o efeito de algumas coisas, mas nós não vemos, não captamos, e aí por isso deixamos de acreditar. Porque precisamos provar, precisamos ver para crer, ou como alguns dizem em certos regionalismos, tem que pegar na mão para sentir, para ver, para entender, não é? E aí, o mundo espiritual não está longe. O mundo espiritual, como diz um dos nossos convidados aqui, ele diz, o essencial realmente é invisível aos olhos. Justamente pela justificativa que foi falada há pouco da porcentagem possível dos olhos captarem aquilo que é uma realidade. Então, Saint-Exupéry, que viveu muito também passeando pelo Campeche e todas as regiões, está tudo presente
só não foi ainda percebido? Será que não foi ainda? Ou será que ele está sendo forçosamente ignorado para que não tenham responsabilidade, ou que não tenhamos responsabilidade com aquilo que vamos ter que lidar ao reconhecermos essa exposição? Assim, o mundo espiritual não está neste céu distante. Lembremos, por exemplo, diversas vezes na Luma, mas Francisco de Paulo Cândido Xavier a citar, dizer que costumamos pensar em Jesus nas alturas, costumamos pensar em Deus, enfim, não num céu distante. Nós não precisamos colocar a coisa astronauta e ir até a atmosfera, até porque alguns dizem hoje, por exemplo, que Marte não tem atmosfera. Então, se fosse Marte, nós nem sequer alcançaríamos isso. Mas isso quer dizer que um céu distante, não. Em nós, simultaneamente, como podemos dizer, dentro e fora. Não há dentro, não há fora, mas queiramos compreender o que é a relação de nós espíritos, nós almas, com os corpos, com os átomos. Tudo é átomo, isso é átomo, enfim. Aqui, planos que os sentidos não alcançam rádio antes de aprendermos a captá-la. Então, nós não temos o aparelho de rádio ainda neste mundo, aí vamos inventar o aparelho de rádio. Até inventamos, agora nós conseguimos captar algumas ondas livres do espaço, e aí vamos entendendo o que é esse processo todo. Tudo presente, só ainda não percebido. Evangelho de Mateus, capítulo 3, versículos 16 e 17. Mais felizes são os olhos de vocês, porque veem, e os ouvidos de vocês, porque ouvem. Pois eu lhes digo a verdade, muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram. E ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. O essencial é invisível aos olhos. Quanto pouco vemos? Vamos lá. Matéria comum, 5%. Vamos lá? 5% de todo o espectro possível de ser captado, experienciado, vivido. Podemos, inclusive, falar sobre o desdobramento do reconhecimento do DNA, o desdobramento de qual a porcentagem que nós utilizamos sequer do cérebro, que dá, então, uma ligação com a mente, que é algo extremamente maior. 5% de matéria comum. 27% matéria escura, que ainda nem sequer foi definida pelas inteligências em laboratórios. 68% energia escura, de natureza desconhecida. Tudo isso ao estudo criador. Tudo isso neste universo, nos universos, enfim. O desconhecido não é exceção, ela é exatamente a regra. Aquilo que nós não conhecemos e temos medo, e vivemos na frequência do medo para que sejamos dominados, é justamente o caminho para explorarmos e sermos mais ativos nesse processo. Assim, o desconhecido não é exceção, é a regra, e que torne-se, então, o desconhecido como exceção, efetivamente, ao explorarmos tudo aquilo que podemos em potencialidades, energias, inclusive, podemos até chamar energias sexuais da alma, como dizia Jorge Andréia, o psiquiatra, que também movimentava as obras espíritas, em sua época, vivendo até os 100 anos de idade, lúcido e escrevendo. Hoje, ciência, 6.128 exoplanetas já confirmados. O que quer dizer exoplanetas? Quer dizer que reconhecem não só estrelas, porque por vezes as nossas lentes captam estrelas, mas não captam os planetas ao redor das estrelas, e costumamos dizer, nossa, mas existe lá o planeta Sirius. Por favor, aquilo é uma estrela, existem planetas ao redor. Existe o Sol de Alcione, por exemplo, que seria o central da galáxia, o braço de Órion, onde nós estamos, na periferia da galáxia, enfim. Mas 6.128, por favor, 6.128 orbes, no universo inteiro, 6.128 orbes habitados, será que é isso? Isso é que estamos explorando. Por isso 5% é conhecido. Por isso o medo, por isso a frequência do medo para sermos dominados. Se não ser dominado significa elevarmos o nosso pensamento, como pede a nossa irmã, mas conscientemente, no sentido de não ser a fé cega que sempre pautou a humanidade recente desta raça. Então, mais planetas que estrelas. Vida não é acidente raro, a alma é nativa dessa imensidão. E ainda discutindo complexo, ainda discutindo as questões de por que será que existe mesmo vida? Será que nós
Por favor. Todos, para todos aqueles que já deram livro dos Espíritos, minimamente, todos os orbes são habitados. Não existe nada vazio, não é como aqui alguns terrenos vazios. Nós temos casas aglomeradas e de repente temos uma vastidão de terreno vazio que ninguém mora, ninguém habita e não se explora e não se usa e não se aproveita para termos o nosso próprio espaço. Nós estamos nos aglomerando, nos dividindo, lutando. Para quê? Para descobrirmos 6.128. Qual desses 6.128 que nós vamos? Será que nós vamos para esses ou vamos para os outros trilhões, quatrilhões, etc.? A mente que retorna. Muitos dos pacientes terminais, isso em pesquisas diversas, por revistas específicas com as devidas pontuações acadêmicas, 61,6% dos pacientes com essas doenças, eles encontram a lucidez naquele momento. Vamos dizer assim, na passagem, quando, por exemplo, estariam ali os amigos espirituais para fazer o desligamento na função humanoide, por exemplo, para dizer, acabou, vamos levar, para proteger alguns, ou para serem levados aqueles que querem convir com aqueles que vão ser levados. Mas, lucidez. Voltam tudo aquilo que por meses, ou por anos, ou por décadas, estavam perdendo, vamos dizer assim. Estavam sem acesso, de repente, de uma hora para outra, lucidez. E o desencarne. Muitos conhecem, por exemplo, aquele momento em que alguns se afastam um pouco, aqueles que estavam segurando. Ou, por exemplo, vamos lembrar de Chico Xavier, que não conseguia desencarnar, mas de repente o Brasil foi campeão do mundo. E aí, nesse dia que o país ficou alegre, todos os brasileiros estavam felizes, ou quase todos, eles desencarnam. Por quê? Porque deixaram o Chico Xavier desencarnar. E precisaram. A mente reaparece quando o cérebro já não deveria permitir. Então, existe a morte cerebral. Existe todo esse processo para dizer, este corpo não está mais habitado, este corpo está declarado como morto, ou como óbito. Então, nós vamos dizer que a mente reaparece quando não deveria permitir. Isso é contra a lei. Então, quer dizer que estamos burlando a lei? Nesse momento, não. Quer dizer que nós não estamos identificando a lei. 5% não estamos identificando a lei. Ainda, Camille Flammarion, em suas experiências como um dos precursores dessa academia francesa de observação, trazia a lembrança: matéria, força, vida, pensamento, tudo é um só. Assim como podemos lembrar de Nikola Tesla e outros tantos que também falam em energia, em vibração e tudo isso aí. Não somos, então, partes somadas, apesar de chamarmos de corpo somático. Corpo, mente e espírito não são coisas separadas, pecinhas de Lego que vão montando, peguei, montei esse corpo, agora vim, encarnei. Não funciona dessa forma. Funciona que nós temos ligações. Tanto é que existem, por exemplo, órgãos transferidos que não são aceitos, porque é um elemento vivo, é um elemento consciente, e se as consciências não estão em comunhão, vamos usar a mesma expressão do começo, isso pode ter alguma rejeição. Isso quer dizer, por exemplo, em nascimentos, vamos lá, a obra de André Luiz também, como todos conhecem, o clássico Sigismundo, que é uma conversa, um alinhamento, e aí sim a coisa vai acontecendo. Se dá da mesma forma, inclusive entre planetas, entre processos. Nós falamos também de alguns de Capela, de Ove, de outros tantos, mas também dos próximos, porque existe um outro planeta também próximo, que algumas almas daqui estão em degredo também, porque já não estão querendo habitar nessa frequência nova que está chegando, que muitos têm atestado, João Mediante, Manuel de Miranda, livro Transição Planetária e outros tantos, que nós podemos basear, já que alguns precisam se basear somente em livros em autores super conhecidos, mas que existe muito material, muita consciência interna de cada um, todos. Vós podeis fazer tudo o que faço e muito mais. Isso quer dizer, Jesus, que não precisamos somente esperar pelos outros se identificarem as situações. Nós podemos internamente, pedagogicamente falando, porque não existe interno ou externo, mas internamente nós podemos sim resolver muitas coisas. Uma só chama vestida de muitas roupagens. Vestir o corpo físico, chamado físico, mas o astral também é físico, enfim.
em parte, é começar a esquecer. André Luiz chama de quebra-luzes. Quebra-luzes quer dizer, eu paro de acessar algo para ter uma configuração para que eu genuinamente possa viver aquela experiência. E assim, alguns orbes trabalham dessa forma. Alguns outros orbes não trabalham mais ou não necessitam trabalhar dessa forma porque não se perde, vamos dizer assim, essa memória. Não se perde esse acesso. Assim como nós temos no livro A Caminho da Luz, Emmanuel, quando vai citar os primórdios das civilizações neste planeta, como vai falar de Lemúria e depois de Atlântida, principalmente, não se perde esse processo de memória. Mas depois nós estamos chegando em algo que vai se fechando naquilo que é tangível, naquilo que pode ser medido e replicado no laboratório. E ainda estamos pensando que nós não temos os nossos próprios laboratórios em salas mediúnicas, em centros espíritas, e seja qual for a ideologia que alguns possam abraçar. Não começa com um castigo. Mito, a queda. Nós temos os mitos, jornada do herói, todo esse processo que navega com a humanidade. Dentro da psicologia chama-se de cisão, de juntar-se, é aquilo que falamos de estar integrado. Então nós não ignoramos a sombra, vamos ver Joana de Ângeles, vamos ver Carlos Gustavo Jung, nós não ignoramos a sombra, aquilo que é desconhecido para temer. Não, nós nos abraçamos a sombra, nós trazemos a sombra para sermos melhores e melhores e melhores cada vez mais. Dentro do Espiritismo chamam de exílio. Não começa com um castigo, não é um castigo, nossa. Então, fulano, ciclano, por favor, dirija seu departamento de saída, pois estáis convidado, como persona não grata, a não permanecer neste ordem. Por favor, por gentileza. Não funciona dessa forma, funciona que a própria consciência pública aqui, muitos chamados criminosos, vamos lembrar da Emmanuel do Chico Xavier nessa conversa, quem somos os criminosos, vamos dizer assim. Mas, o que é o crime em verdade? Se estamos conscientes ou não. Não começa com o castigo. Então não é assim, fulano, a pena é essa, isolado. Mas a consciência diz, aqui eu não estou conseguindo me equilibrar. Eu vou precisar ir para aquele sistema, eu vou precisar para aquela sociedade, eu vou precisar para aquela humanidade. Isso se dá, inclusive, se pensarmos com calma, se dá, inclusive, em trabalhos, escolas, famílias, cidades, países em que nós nos adaptamos mais ou menos. Não começa com castigo, começa com breve esquecimento. E aos poucos a ideia é recobrar, a ideia é voltar a acessar tudo isso. Por isso tão importante a frequência em casas como essa, por exemplo, casas espíritas ou casas que movimentam essa parte espiritual, principalmente com mais afinco na ideia de ciência, como é Kardec na definição e Camille Flammarion e muitos outros, como Leon Denis, Gabriel Milani e outros tantos. A queda e o exílio. Saudade tem essas coordenadas. E aí falha o GPS. Por vezes aqui, em algumas cidades, a gente já falha o GPS, mas o GPS está fora do planeta. Como que falha? Como é que falha essa comunicação? Da mesma forma. Falha a nossa comunicação com o nosso chamado eu superior, com o nosso chamado espírito, ou com a nossa dimensão espiritual, que não está cercada aqui. Então, quando Kardec coloca à disposição espírito, perispírito e corpo, não quer dizer que o espírito esteja dentro do perispírito e o perispírito esteja dentro do corpo, e aí se encerra todas as possibilidades da alma. Por favor, vamos abrir. Saudade tem coordenadas. Então, coordenadas que, então vamos à direita, segue e passa a segunda lua e... Não dessa forma. Mas daquilo que sentimos, daquilo que temos. Então, sistemas de Sirius, Pleiades, Alfa Centauri, Júpiter, Vênus, inclusive Vênus, nós temos as forças marianas, nós temos Maria e todos aqueles que vieram nesse processo para acolher. Sistema de Capela, como já é conhecido de alguns, inclusive constantemente falado por Chico Xavier em alguns casos, Orion também, e essa galáxia de Andrômeda, que é uma galáxia próxima da gente, que tem essa relação direta, né? Inclusive é o movimento de se aproximar junto com essa galáxia galáctica que nós estamos. As partes etéricas, mercurianos, quais aqueles que querem fixar essa leitura vão aos capítulos iniciais de A Caminho da Luz, como dissemos, de Emmanuel e algumas outras obras, e também a alma.
ela carrega o que nós chamamos de pátria, já que estamos próximos à Copa do Mundo. A pátria, como essa luz encoberta no inconsciente, então nós encarnamos o princípio de esquecer. Parece que ela está encoberta, mas não quer dizer ter um faixo de luz que vai ficar assim, encolhido, que vai ficar menos possível de enxergar. Mas quer dizer que essa luz, ela é completa, mas nós não estamos acessando. O que está encoberto é o acesso e não necessariamente a luz, porque a luz não se restringe a um órgão específico aqui dentro deste corpo, por favor. Encoberta no inconsciente coletivo dos campos morfogenéticos. Aqueles que gostariam de aprender mais sobre os campos morfogenéticos, que tem relação, inclusive, com os ensinamentos espíritas, vão procurar Sheldrake sobre esses campos que se entrelaçam e um influenciam o outro. E aqueles que têm interesse no inconsciente coletivo é tudo aquilo que já tem como hábito, como natural nas sociedades, e nós simplesmente por estarmos aqui, nós compartilhamos e integramos isso em nossos hábitos também. Então trazemos isso no período, podemos até dizer no aquilarinho, então também no cardíaco e outros tantos, mas trazemos essa luz de um céu que ainda não reencontramos. Por que existe? Se não é punição, é um equilíbrio vibracional. Existe essa semelhança. Existe a justiça e misericórdia. Essa escola de matéria. Então, como dissemos, nós reduzimos o escopo consciencial para nos adaptarmos a certas convivências e experiências, e aí conseguimos de vez em quando um vislumbre acessar coisas mais altas, porque dizemos pedagogicamente alto e baixo, mas realmente o que está em cima é como o que está embaixo nas internet, assim conhecemos. Toda transição de almas mais lustras, então nós temos também espíritos, né? Por exemplo, de Valdo Pereira Franco e Manuel Fernandes de Miranda e alguns outros falando sobre Arturo e outros tantos, mas que chegam, almas que chegam, alguns falaram, por exemplo, de crianças cristais e todo esse processo, mas de quando em quando nós temos elementos que vêm, tem Alcione, por exemplo, né? No livro Renúncia, Emmanuel também. Ela vem, ela está nas Pleiades, mas ela vem e ainda dizem, olha, tem certeza, vai na terra mesmo, vai lá, me pegar juntos os negócios. Se for ali, vai ser difícil voltar e para sair, mas enfim, mas ela vem e faz esse processo, vem renúncia, né? Alcione, o Sol de Alcione, Pleiades, ela é de outro planeta, enfim, todo esse processo. Mãe de Grandes, inclusive, de outro planeta, enfim. Mudar de mundo é antes mudar do íntimo da alma. Então, aqueles que estão despedida, né, e estamos falando com todo o corpo astral, com todos aqueles que acompanham, né, essa conversa aqui, né, que façam muito bem nessas experiências. E aqueles que estão ficando, aqueles que estão indo para outros órgãos também, são todos nós, e aí podem, nesse momento, também fazer muito bem. Escola não é mais morto. Então, essa dor, ela desperta. Por vezes a gente não alcança aquela dor máxima, lembra de Kardec, o mal tem que chegar ao seu ápice para então eu reconhecer esse mal, porque por vezes está confortável esse malzinho, e aí eu consigo lidar com ele. Então esse atrito, ele força a alma a ver a sua própria sombra, vendo a sombra ele tem que acolher, ele tem que dizer, nossa, mas isso é parte de mim, eu também tenho responsabilidade, eu quero mudar, eu quero continuar, eu quero integrar isso em mim. Então cada prova, uma lição que a leveza não dá. Por vezes, como diz Emmanuel, tem que lavar a cara no suor muito, como ele diz. O que de perto parece queda, quando nós olhamos de uma maneira abstrata, nós vamos ver que é apenas um aprendizado. Como nós vemos, por exemplo, um infante fazendo algo que nós já sabemos que vai dar um resultado específico, e nós simplesmente observamos de longe e já sabemos que é um aprendizado. Que aquele infante vai fazer aquilo, vai ter aquele resultado e vai aprender que deve se fazer de outra forma para ter o resultado que ele gostaria. Então, para nós concluirmos pedagogicamente aqui, mas para que levem essas chamas para acender em outras tantas casas, nós lembramos da Terra como essa travessia, esse linear que nós passamos agora nessa transição planetária. Não só almas que migram, mas também o planeta migra. Também o espírito, enfim, a Terra, aquilo que é habitado nesse corpo, esses corpos que nós usamos da Terra, por exemplo, nós também estamos auxiliando nesse processo.
É uma lenta reorganização, um aparente caos, mas a mudança acontece assim, dessas afinidades. Nós já estamos passando por ela. Não é um mundo que acaba, é um mundo que amadurece, para usar os nossos termos aqui. Então, essa migração realmente que importa, essa intimidade da alma. Maturidade emocional, superação do egoísmo, dissipação das trevas do orgulho, e nenhum mundo muda antes que a alma se reencontre, porque almas perdidas nós vagamos aos montes. Então, todo caminho que volta, alma lembra, integra, encontra a defesa, saudade do início, memória do retorno, alfa e ômega, o ciclo. Não é o começo do fim. Quando que a alma termina? Quando é que o espírito morre? O espírito não é eterno. Então, toda viagem do exílio cabe numa só palavra, regresso. Sempre há esse momento. Tudo é só uma realidade do átomo, o pensamento, uma só vida. Forma e não forma. Despertar é sempre lembrar. Exílio não é prisão, é caminho de volta. Começa no instante do despertar dessa alma. E aí nós lembramos aqui, para gravarmos essas participações, e o Souza que também já teve sua participação aqui, nascido em Florianópolis, o Desterro. Ele fala sobre o exílio, né, dessa alma aprisionada. Cárcere das almas. Toda alma em um cárcere anda presa, soluçando nas trevas entre as grades do calabouço, olhando imensidades, mares, estrelas, tardes, natureza. Tudo se veste de uma igual grandeza. Quando a alma entre grilhões às liberdades, sonha e sonhando as imortalidades, rasga o etéreo espaço da pureza. Ó almas presas, mudas e fechadas nas prisões colossais e abandonadas, da dor no calabouço atroz funéreo. Nesses silêncios solitários gatos, e já veio do céu possui a chave, para abrir-nos as portas do mistério. Viver a vida na forma e na não forma. Boa noite a todos.